Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Dropa, eu sou responsável técnico da Fraternity Seguros e hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e que aconteceu nesse ano de 2023. Nós vamos falar sobre os reajustes dos planos de saúde. Por que foram tão altos? O que está acontecendo com o mercado de plano de saúde? Se você quiser mais detalhes, acompanhe esse vídeo aqui até o final, que eu vou dar algumas dicas muito importantes para você. Hoje, o que tem causado uma discussão enorme sobre este assunto, tiveram pessoas que tiveram aí reajustes de 25% e já chegaram casos até 45%. Isso eu digo no caso de planos empresariais ou planos coletivos por adesão, que esses reajustes eles não são regulamentados pela ANS. Diferente dos planos de saúde pessoa física, que o índice ele é pré-determinado e fixado pela ANS, onde se tem uma segurança e uma tranquilidade maior nas renovações do contrato. Então aqui só para dar uma introdução de como funcionam os planos coletivos. O que seriam planos coletivos? Sejam eles vinculados a um CNPJ, planos empresariais, ou sejam eles vinculados a alguma entidade de classe. Médicos, engenheiros, arquitetos, enfim. Normalmente são planos que são administrados por alguma administradora de plano de saúde. Os planos de saúde, eles não têm os seus índices pré-determinados, ou seja, como que eles fazem o cálculo para aplicação desses reajustes? Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que dentro de uma carteira de clientes, a qual nós do mercado de plano de saúde nomeamos como pool de empresas, tenham lá 10 mil pessoas. Então, o que a operadora ou a seguradora de plano de saúde faz? Ela faz o seu balanço do ano, dos últimos 12 meses, de quanto aquela carteira em específico deu de lucro para ela e quanto de fato ela deu de prejuízo. Dessa forma é feito o cálculo. Normalmente as operadoras e seguradoras de plano de saúde utilizam como referência o break-even. O que é o break-even? O break-even é o ponto de equilíbrio das operadoras e seguradoras de plano de saúde, que normalmente aí varia de 70% a 80%. Ou seja, de tudo que é pago no plano de saúde por aquela referida carteira, de 100% no caso, as operadoras elas permitem com que aqueles beneficiários consumam de 70% a 80% do valor que é pago por aquela carteira. Ou seja, se aquela carteira estiver com uma utilização de 90% ou 100%, 110%, ela está, como nós dizemos no linguajar do mercado de seguros, sinistrada. Vamos dar um exemplo aqui, que aquela referida carteira, ela dá um lucro bruto total para a operadora ou seguradora de plano de saúde de R$1 milhão. Ou seja, de R$1 milhão, essa carteira pode consumir no máximo 700 mil, ou seja, que seria em média os 70% daquilo que eles custeiam para a operadora ou seguradora de plano de saúde no ano. Então os planos de saúde coletivos eles funcionam mais ou menos dessa forma. Mais ou menos não, eles funcionam exatamente dessa forma. Tá? Algumas mudam um pouquinho o break-even, umas é 70, outras é 80, enfim. Mas em média é isso. E esses 20 e 30% desse montante que é pago por essa carteira de cliente, que nós nomeamos como pool de empresas ou pool de pessoas, é da onde a operadora ou a seguradora de plano de saúde vai tirar o seu lucro, vai pagar seus funcionários, vai pagar comissões, fazer campanhas de incentivo, enfim, toda a sua despesa administrativa, financeira, operacional e comercial. Um erro muito frequente de pessoas que têm plano de saúde aqui no Brasil é que elas pensam da seguinte forma: eu estou pagando o plano de saúde, então eu vou usar mesmo. Eu vou usar bastante, eu vou fazer muitas consultas, eu vou fazer vários exames, vou passar várias vezes no pronto-socorro, enfim. E às vezes não existe essa necessidade. E aí que essa pessoa se engana. Por quê? Ela acaba utilizando tanto o plano de saúde, aquela carteira vai ficando saturada, sobrecarregada financeiramente falando, e como nós dizemos, o pool, ele é para todos. Então, assim, o risco, ele é dividido entre todas as pessoas que estão dentro daquela carteira de clientes. Então, pode ser que você esteja dentro de um pool e fala, poxa, mas eu quase não utilizo o plano de saúde, por que meu reajuste veio tão alto? Porque a operadora ou seguradora de plano de saúde, ela nunca vai se basear ou vai aplicar um reajuste olhando para uma única pessoa, para uma única empresa. A operadora ou seguradora de plano de saúde, ela tem um olhar macro, então ela pega uma quantidade de pessoas a qual ela possa montar um pool de empresa, um pool de pessoas, mensurar perdas e ganhos. Mas voltando lá ao assunto, então as pessoas elas têm essa cultura de utilizar o plano de saúde da maneira incorreta. Não que você esteja pagando um plano de saúde e você não possa usar. O indicado é que você contrate um plano com cunho preventivo. 2 vezes por ano, você fazer um check-up, uma bateria de exames
para ver como está o seu atual estado de saúde, enfim. Mas tem pessoas que realmente usam assim deliberadamente o plano de saúde. E aí quando vem o reajuste reclama dos preços que são aplicados. O que nós precisamos entender é que os planos de saúde são empresas, não são empresas sem fins lucrativos. São empresas que visam fins lucrativos, então elas precisam lucrar, elas têm funcionários para pagar, comissão de corretores para pagar, despesas administrativas para pagar, impostos para pagar, e é um negócio. É meio que assim desumano estar falando dessa forma, para que vocês possam entender como funciona. Nenhuma empresa é aberta para se ter prejuízo. Talvez você não pense dessa maneira, mas tem muitas pessoas que pensam assim. Eu estou pagando mesmo, eu vou usar mesmo. E é sabido que no final, quem vai pagar por essa utilização é você mesmo e aquelas pessoas que estão dentro daquele pool a qual você se encontra. O que eu enxergo com a experiência que eu tenho mais ou menos aí de 12, 13 anos de mercado de plano de saúde, é que as operadoras elas já vêm trabalhando com muita intensidade e dando uma ênfase muito maior para os planos coparticipativos, que no meu ponto de vista, mais uns 3, 4 anos, nenhum plano de saúde aqui no Brasil vai comercializar plano sem coparticipação. O que no meu ponto de vista é muito vantajoso. O plano coparticipativo ele vai te oferecer um desconto que pode chegar até 40% nos valores da mensalidade, e ele é um inibidor de utilização indevida. Então, ou seja, antes da pessoa utilizar o plano de uma forma, eu tô aqui com uma dor de cabeça, eu vou lá no pronto-socorro, enfim, ela vai pensar duas vezes, porque isso vai custar alguma coisa para ela. Por mais simbólico que seja, vai ter um custo. Algumas pessoas, elas só aprendem quando dói no bolso. Então, eu acho que a cultura do brasileiro hoje, em relação ao plano de saúde, ela é muito pobre. A pessoa pensa, estou pagando e vou usar mesmo, e vou continuar usando, mesmo que eu não esteja doente, eu vou lá no pronto-socorro e vou continuar usando. Então, eu falo isso porque eu já escutei isso de muitas pessoas. A gente sabe que é a grande minoria que pensa dessa forma, mas a gente sabe que existem muitas pessoas que pensam dessa maneira. E aí, como é uma coisa coletiva, então isso daí acaba respingando em várias outras pessoas que não compartilham dessa mesma visão. Esse vídeo aqui ele tem um cunho de informação, tem um objetivo de informar você que tem plano de saúde, ou você que não tem, está pensando em contratar um. Os planos de saúde estão cada dia mais caros porque isso é um reflexo da grande utilização das pessoas. Depois da pandemia, depois do ano de 2020 para cá, muitas pessoas adiaram cirurgias, muitas pessoas estão se preocupando mais com a saúde, estão indo no médico com maior frequência. Isso vai gerando um custo enorme para o plano de saúde. E como eu disse anteriormente, o plano de saúde é uma empresa como qualquer outra empresa que vende serviços, então ela precisa ter lucro em cima daquilo que ela está vendendo, que no caso é saúde. Uma dica que eu dou para todos vocês hoje que tiveram um reajuste muito alto do seu plano de saúde, que vocês estudem um pouquinho mais sobre coparticipação. Inclusive aqui no nosso canal nós temos alguns vídeos falando sobre coparticipação. Os descontos para os planos coparticipativos eles são muito atrativos. Coparticipação é uma forma de educar a pessoa para que ela utilize o plano quando realmente houver a necessidade. E isso é ótimo, porque se você tem uma economia na mensalidade do seu plano, que chega até 40%, e só vai pagar coparticipação se você utilizar o plano, isso vai beneficiar não só as pessoas, como também a operadora de plano de saúde. Esse valor mínimo que você vai pagar de coparticipação para uma utilização de um determinado procedimento, num pool de pessoas, no mar de pessoas que estão ali compartilhando o mesmo risco que você, vai ajudar muito no risco financeiro da operadora. Então, o que eu posso aqui dar como dica para vocês, que vocês já vão buscando se inteirar sobre este assunto, que vocês vão estudando mais sobre o tema coparticipativo, porque a tendência é que futuramente, e num futuro não muito distante, todos os planos de saúde do mercado só trabalhem com essa modalidade de plano. O assunto ele é muito mais extenso, muito mais profundo do que esses poucos minutos de vídeo aqui, mas eu quis trazer uma visão, um panorama geral do mercado e como ele se encontra hoje. Hoje a maioria dos planos de saúde só comercializam plano via CNPJ ou planos coletivos por adesão. Os planos realmente estão muito caros, isso é resultado de todo o prejuízo financeiro acumulado desde o ano de 2020, na pandemia, até o pós-pandemia, que foi contabilizado agora no ano de 2023, então a conta chegou. Quem paga a conta somos nós mesmos, que é a operadora de plano de saúde. Se ela tem prejuízo, como saiu em várias matérias, em vários jornais, os próprios planos de saúde divulgaram
os seus resultados financeiros, o déficit financeiro dos planos de seguradoras de plano de saúde foram de 11,5 bi, o recorde de reajuste dos últimos 20 anos, um recorde histórico, né, que chegou aí a 25, e tiveram um caso de 45%, como eu disse anteriormente. Então, é realmente muito preocupante a situação do mercado em si. Eu acho que nós precisamos parar um pouquinho para refletir a respeito desse assunto, porque a utilização indevida e a utilização exagerada, fraude de utilização, enfim, e vários outros fatores acabam respingando em todos nós que somos consumidores do plano de saúde. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que vocês curtam muito, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês ativem o sininho, lembrando que semanalmente nós colocamos um vídeo aqui com informações importantes e relevantes sobre o mercado de plano de saúde. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, desejo um ótimo dia para você.